Entre as teorias de maior sucesso hoje está a teoria do espaço de trabalho global, Global Workspace, que se conecta com a neurociência. A tese é de que são as conexões globais que tornam o ser consciente de si mesmo. Segundo Van Gulik, traduzindo, a principal ideia é de que a consciência é um recurso limitado de capacidade ou módulo que possibilita a informação ser transmitida, broadcasted, amplamente através do sistema que permite processamento mais sofisticado e flexível. A figura principal aí é Bernard Baars, que é um psicólogo cognitivista que há muitos anos trabalha com essas noções, que a pessoa que introduziu a teoria do Global Workspace, do espaço de trabalho global, e também aplica à consciência. Segundo Baars, um achado neurofisiológico fundamental é o de que mostra que estados conscientes são, no imaginamento funcional do cérebro, mais amplamente esparramados do que os estados mentais inconscientes. Assim, o imaginamento funcional do cérebro mostra que a consciência cognitiva demanda ampla atividade cortical, tanto na área frontoparental quanto na temporal medial, enquanto que a atividade inconsciente é localizada, como na região de projeção visual occipital, no caso de imagens visuais inconscientes. Ora, isso fortalece a ideia de que a consciência tem uma função integradora. O cérebro, que é, como nós acreditamos, um massivo conjunto paralelo de processadores especializados, coordenados por processadores centrais, tem um elemento de atenção que cria consciência. Nós tornamos conscientes, segundo Baars, daquilo que nós colocamos no foco de nossa atenção. Eis aí o esquema de Baars. O foco de atenção brilhando no palco da memória de trabalho. Nós temos aí esse círculo em azul, que é onde está o foco da consciência. Esse elemento que entra no foco da consciência é um estado mental, e esse estado mental, uma vez que ele é iluminado pelo foco da atenção, ele passa a ser transmitido para o palco da memória de trabalho e para todo o teatro da mente que possa ser relacionado a esse estado mental. Então, a teoria de que o foco de atenção que brilha no palco da memória do trabalho é que produz a consciência do estado mental que está sob esse foco da atenção. Ora, mas o que é a memória de trabalho? Resposta de ontem, de muito tempo, é de que existe uma coisa chamada memória de curto prazo. A memória de curto prazo é a memória que você tem do início de uma frase, que quando você chega ao final dela e você tem que relacionar o final com o início, por exemplo, sintaticamente, no tempo verbal. Ou então, se você está andando em uma fábrica e você passa por várias salas, você é capaz de, nos próximos minutos, retornar e você não esquecerá, você conseguirá encontrar o caminho. Mas se você passar 2 horas sentado numa das salas, você não encontrará o caminho de volta. Seria resultante essa memória da reverberação de impulsos em circuitos neuronais. Ela não é, portanto, fixada nos neurônios. Hoje, graças aos trabalhos de Baddeley, a partir de 1974, se demonstrou que a chamada memória de curto prazo é uma coisa muito mais complexa. Chama-se hoje de memória de trabalho, que é uma memória sistematicamente integrada.
Assim, existem pelo menos 3 elementos mais importantes, que são a alça fonológica, que são aqueles elementos auditivos, aquilo que você acabou de ouvir, acabou de passar na fala interna da sua mente, são os depósitos fonológicos e a fala interna. Ora, existe também um elemento visoespacial, que é o esboço visoespacial, que monta e manipula as imagens daquilo que você está vendo, digamos, as várias salas da fábrica na qual você passou. Ora, mas tudo isso precisa ser coordenado por um sistema executivo central que controla a atenção e coordena o sistema, minimamente. O diagrama da Global Workspace, apresentado por Barthes, está aí. O que existe é no palco da memória do trabalho, no palco da memória de trabalho, o foco da consciência, que é o foco da atenção. Esse foco da atenção faz com que um desses atores que estão no palco, um estado mental aqui é uma sensação, uma emoção, uma ideia, um pensamento, uma crença, um desejo, entre dentro do foco da consciência. É iluminado pelo foco da consciência e aí ele passa a ter a ser transmitido globalmente, globally broadcasted. E aí ele passa a ter a ver com vários contextos do eu, relaciona-se ao sujeito, às intenções, à expectativa da pessoa, aos conteúdos perceptuais, a intérprete, memória, linguagem, automatismo, a tudo aquilo que está na penumbra do teatro e que é a audiência inconsciente. Relaciona-se também, passa a se relacionar também aos estímulos sensoriais que são dados, aquilo que a pessoa está vendo, se relaciona àquilo que a pessoa acabou de pensar, aquilo que está dentro do foco da consciência. E também aquilo que está dentro do foco da consciência, o pensamento, a cognição, a emoção, se relaciona à fala e à ação, isto é, aos elementos motores, assim tendo-se relacionando-se não só ao input, mas também ao output motor. Input perceptual e output motor. Essa é a ideia de que qualquer processo mental compete com outro com o objetivo de alcançar esses 15 minutos de fama sob o refletor da consciência, onde será globalmente influente, onde terá função no espaço de trabalho global da mente. Assim, segundo Barthes, a função primária da consciência é integrar, prover acesso, coordenar o funcionamento de grande número de redes especializadas que, em caso contrário, operariam autonomamente. Tem, portanto, uma função unificadora. Eis aí os elementos da complexa, na verdade muito mais complexa do que isso que eu estou apresentando, memória, metáfora do teatro. Nós temos atores, que são os muitos conteúdos que competem para entrar no foco da consciência. Nós temos os atos sob o refletor, que são conscientes. O refletor anuncia a mensagem para a audiência na penumbra do teatro. O refletor é a atenção. A audiência é inconsciente, a que corresponde a todos os processadores nos cérebros que conseguem ler a mensagem, sistemas de memória de linguagem, significado, eventos e crenças, motivações, etc. Existe uma auréola ao redor da luz do refletor, que são os conteúdos pré-conscientes, digamos, outros atores, outros estados mentais que estão para entrar dentro do refletor ou acabaram de sair dele. Existe o palco, que é a memória do trabalho, os bastidores, que são os muitos operadores que controlam e influenciam, inclusive o operador do refletor, o diretor, que é o sistema executivo, que é um sistema de aquisição de metas que requerem a consciência. O controlador do refletor é a atenção, que é controlada conscientemente ou não.
E os contextos são as inúmeras fontes inconscientes da experiência consciente, como crenças, expectativas, assunções, conhecimentos, intenções, disposições e mesmo o eu. A consciência pode, inclusive, após isso, criar novos contextos. Uma objeção de Rosenthal é de que muitos desejos e crenças inconscientes têm conexões globais, o mesmo acontecendo com percepções periféricas. Por exemplo, percepções subliminares podem ter conexão global. Ora, portanto, a conectividade global não é típica da consciência, não é marca distintiva. Mas aqui existe uma questão a ser colocada, é que a conectividade global dessas crenças inconscientes é muito menor do que a conectividade global das crenças conscientes. Além disso, não é claro de que seja necessário encontrar uma marca distintiva da consciência. Talvez existam muitas marcas para aquilo que nós chamamos de fenômeno consciente.